Uou! Olá pessoal, como prometido, esse é um episódio especial. Eu e a Saone Bispo, você vai ver quem é esse mulherão todo, a gente conversou sobre Queen Sono, que é a primeira série 100% produzida na África pela Netflix, entre outros aspectos do continente. Então não dava pra ficar só com a intervenção, né? Nesse papo que eu tive com a Sal, a gente conversou sobre África, ancestralidade, potência e colonização. O áudio pode não estar tão legal, mas papos de quarentena, né? Então fica complicado. Se você não ouviu o episódio que gerou esse aqui, ouve e volta rapidinho, 5 minutos, sem mais delongas, bora pro episódio! Sal, a Mundo Negro fez um belo exposé de você e da sua vida. Aí lá tem: Saone Bispo cursou Estatística na Universidade Federal da Bahia, Turismo na Universidade Estácio de Sá e especializou-se em Empreendedorismo Social pela Universidade da Pensilvânia. Descobriu o mundo das viagens durante seu primeiro intercâmbio em Louisiana, nos Estados Unidos. Foi tripulante de navio cruzeiro, trainee na maior organização de fomento a desenvolvimento de países africanos da América do Norte, a Africare, em Washington, D.C., e coleciona experiências profissionais na Índia, Rússia e África do Sul. Especialista em educação e vivências internacionais, já passou por mais de 30 países e tornou-se desbravadora do mundo apaixonada pela África. Atualmente ocupou o Instagram da apresentadora Didi Wagner, de quem é velho como eu lembra dela na MTV, e no dia 26 de junho saiu uma matéria pela revista Época com o título A Jornada contra o Racismo de uma Mulher Negra Nascida na Elite da Bahia. Então, mulher negra, mãe e filha de Tia Celeste, Saone, ou para os conhecidos como eu, Sal. E aí, Sal, como é que você tá? Gente, essa sou eu sou isso tudo! Ai, eu adorei! Eu tô ótima. Trancada nessa quarentena, mas curtindo as viagens. Ótimo. Desde já, uma coisa que eu queria fazer também pra falar pra você, mandar um abraço do pessoal do Publicitários Negros, Jéssica Almeida, Nina Rodrigues, que também estuda no Vieira e que quer muito conhecer você, diz que é uma fã sua e tudo mais. A Isis Beatriz, enfim, uma galera lá que quando soube que ia sair essa entrevista, pronto, todo mundo ficou animadão. Adoro o povo vida da vadia. Como é que você tá? No caso, faltou a Gol Diáspora, que eu até indiquei semana passada sobre o trabalho. Aí você quer falar também um pouquinho sobre isso? A Gol Diáspora, ela foi o meu start, né? No quesito África, mas hoje ela tá em um outro estágio. É algo mais voltado para empresas em si, de viagens e educação. Acho que não. Eu realmente tenho trabalhado muito na questão de consultoria, desenhando experiências específicas para as empresas e para as escolas. Então, acho que nesse momento, a Gol Diáspora, ela já... Ai, meu Deus, daqui a pouco ela vai deixar de ser minha. Mas é onde tudo começou, né? Onde veio todo esse boom mesmo, onde eu comecei a me expor mais sobre o meu trabalho em si. E é algo que não começou agora. A Gol Diáspora desenha desde 2014, justamente pela provocação causada pela ausência de pessoas negras viajando para lugares onde se sentissem pertencentes. Mas hoje ela já está em um outro estágio e eu estou no processo de retomar o meu propósito enquanto pessoa e sair disseminando isso em diferentes espaços. Que ótimo, que maravilhoso, assim. Quando tá fazendo a pesquisa, né, para essa entrevista, toda vez que eu lia alguma matéria a respeito, o olho brilhava, que... É isso, as pessoas não falam sobre o continente africano, nem consideram na hora que vão planejar uma viagem. E, por falar nisso, o que você normalmente ouve sobre o continente? Aquilo que faz você revirar os olhos toda vez que você ouve. Já começa com, é seguro? Gente, quando me fazem essa pergunta, me dá, não sei nem o que eu sinto, assim, dá vontade de sair correndo, aí eu respiro e lembro que é o meu trabalho explicar.
Ou outra frase é: eu sou doida pra fazer um safari. Não, doida pra fazer um safari, gente. Por que não vai pro zoológico? Tem os mesmos animais praticamente. Às vezes você não vai ver o elefante, mas você vai ver a zebra, a girafa, o hipopótamo. Que fetiche é esse? Se você atravessar um oceano pra ver bicho. Que é isso, gente? Chega a ser a falta de respeito à população local. Fala a verdade. É como se a população fosse tão desinteressante que... eu vou ver só os com certeza. E aí, isso emenda também com o propósito, né, que a gente tá aqui conversando, que é Queen Sono, a primeira produção sul-africana da Netflix, e que eu dei uma cutucada em você falando: pô, Sal, tem essa série aqui que eu achei muito legal, interessante, bora conversar a respeito, e passei pra você. O que você achou? Eu fiquei viciada, já que era a segunda temporada. Eu achei incrível, sabe o quê? O fato de uma série no Netflix acontecer em solos africanos em 6 episódios, 6 episódios. 6 episódios. Não aparecer nenhum animal. E isso foi pra mim assim, quebrou a galera. Eu fiquei imaginando o povo assistindo e pensando assim: mas isso foi em Hollywood. Isso não foi gravado lá. Então por isso que eu não vi os bichinhos. Mas eu adorei aquilo. Nossa. Pois é, com certeza, porque a visão, né, até pelo entretenimento, pelo que a gente assiste, pelo tanto de Globo Repórter que a gente assiste, fica com essa visão, assim, a gente já tem a visão da África, do continente, como, primeiro, que, gente, a África é um continente, é importante salientar, são 54 países, né, se não me engano. 54 países, e a gente fica sempre com essa visão de que a África é um lugar de fome, que a África é um lugar de muita violência, é um lugar de animais. Assim, o máximo que as pessoas conseguem estender na questão da África é as pirâmides, e creio que tem muita gente que coloca o Egito fora da África. Exatamente, viu? Você foi na linha tênue. Aquilo que é valorizado, obviamente, não pertence ao continente. E a gente chega na série, logo no primeiro episódio de Queen Sono, a gente já se bate com uns 3 locais diferentes da África. A gente passa pelo Quênia, passa pelo Congo, Harare, Zanzibar, Nairobi, Joanesburgo, essa miríade de lugares que eu já achei impressionante. E o que você viu, assim, você que já tem um conhecimento gigantesco do continente e dos seus países, o que você achou o que a gente vê como ficcional e como realidade na série? Olha só, eu achei a série muito... Tem uma criança aqui. Normal, tranquilo. Eu achei a série... Peraí, deixa ela se acalmar. Só pra... Né? Eu amo, mas se não tivesse aqui também, eu não... Mas olha, eu achei a série muito leal ao continente africano, sabe? Começando justamente por essa jornada, essa transição entre os lugares. Quando eu vi que começava em Zanzibar e seguia para Joanesburgo, falei assim, gente, é isso que Joanesburgo é. Por exemplo, São Paulo. Joanesburgo é aquilo mesmo, um monte de prédios, é mega metrópole, é a maior cidade do país, apesar de não ser a capital. E, nossa senhora, eu me senti muito honrada. Quando eu percebi as relações, por exemplo, com o Congo e a questão da mineração, com o Zimbábue em si, mas como a maior parte da série acontece em Joanesburgo e logo no primeiro episódio a gente tem momentos bem interessantes, um deles foi uma festa numa casa maravilhosa. Eu falei assim, é isso, porque sim. A África do Sul é grande destaque, inclusive em design de interiores, em arquitetura. Então aquilo ali foi super real. Além disso, a questão das pessoas bebendo, né, espumantes, champanhe, vinhos, é o 8º maior produtor de vinho do mundo. Então, eu adorei essa relação leal mesmo. Além, a gente vê também idiomas oficiais, além do inglês, sendo falados. Então, a gente ouve inglês, tem o africano, né? Que é o idioma que é considerado o idioma do colonizador. A gente ouve
o Zulu, a gente ouve o Soto. Então, eu achei incrível, achei fantástica. Mas, visualmente falando, nossa senhora, aquela é a África que eu conheço. Eu só fiz safari porque eu fui obrigada quando eu fui a convite do Ministério do Turismo da África do Sul e me botaram pra fazer 4 safaris. Gente do céu, que lógico 4 vezes, gente. Assim, socorro. Mas a África que eu conheço é aquela África de pessoas, comunidade, toda vez que ela volta. Nossa senhora, é aquilo que eu gosto. Eu sou a rata de periferia, né? Eu adoro periferia. Eu acho que é onde a gente vê as pessoas reais. Eu fujo dessa questão turística. E, nossa, como eu me senti contemplada com aquela série, Edgar. De verdade, sim. Foi a África que eu conheço. Oh, que maravilhoso. Retomando até que você falou do esquema do vinho, realmente, pra gente ter noção, a gente tá falando da África do Sul, que é o 8º. Você até escreveu, se não me engano, no Mundo Negro um texto a respeito disso. E o Brasil é o 18º. Isso, então... obrigada. Esse paralelo é importante. Exatamente. Então, pra gente sacar de quem a gente tá falando. E uma questão que também as pessoas não param pra pensar, no final das contas, é um continente de poliglotas. Porque a gente presta atenção em Queen Sono, tem o inglês, só que ele funciona de uma forma muito orgânica com as outras línguas que são ditas, que são conversadas pelo pessoal. Exatamente. É a questão da preservação da tradição, né? A preservação da cultura. Ainda que praticamente todos os países do continente africano tenham sido colonizados, exceto a Etiópia, então adotou-se, né, a língua do colonizador, as suas línguas referentes às suas etnias foram preservadas. Então é comum, sim, que as pessoas falem inglês, por exemplo, para uma questão comercial, mas no dia a dia, você ouve até nas ruas. Quando falam comigo lá, por exemplo, na África do Sul, falam comigo em Zulu. Ninguém fala comigo em inglês. Bom, olha para mim, já sabe que eu sou de lá e, além disso, já sabe a qual etnia eu pertenço. E é Zulu. Então todo mundo que fala comigo fora do inglês é Zulu. Eu fico, meu Deus do céu, deve existir aí. Mas não existe. Meu DNA e não tem África do Sul. De qualquer forma, eu acho muito rico. São mais de 2.000 línguas faladas no continente africano. Olha para isso. E a gente pensar em idiomas que a gente considera básicos, como o inglês, o espanhol, o francês, até o alemão se fala no continente africano. Chega a ser um desperdício de toda a riqueza cultural e idiomática que esse continente tem. Outra coisa também interessante, o nome já diz tudo, né? Queen Sono. A gente vê que é uma série muito regida pelas mulheres. Mesmo tendo homens em certas posições de comando, como tem o que faz meio que uma visão paterna da Queen, a gente vê que isso não tira o protagonismo das outras mulheres. E você vê essa relação das mulheres no protagonismo, essa relação matriarcal, de certa forma, também na África. Como isso é visto? Definitivamente. Olha, a África é a terra da sororidade. É onde se faz sentido fortalecimento entre as mulheres. Até porque são as mulheres que mandam. O respeito que se tem às mulheres na maioria dos grupos, né, dos povos do continente é uma coisa incrível. A matriarca. E é engraçado como isso se expande até na região diaspórica. Se a gente for parar para pensar, qual é o papel da mulher em nossa família? Como a mulher é a rainha do lar. Eu recordo como era a minha relação com a minha avó, por exemplo. E é engraçado que numa viagem recente à Costa do Marfim, eu pude vivenciar coisas que eu vivenciava com a minha avó há mais de 20 anos atrás. Só para perceber o quanto isso é tão forte em continente africano, que é o berço da humanidade, e como prevalece
com a força da ancestralidade, que eu acho que é o que nos mantém, inclusive, vivos hoje em uma sociedade como a nossa. Mas eu percebo, sim, o acolhimento. Eu fui acolhida por mulheres na África do Sul, em outros países do continente africano também, mas a África do Sul eu falo muito porque é o país que eu fui mais vezes, né? Eu fui 9 vezes à África do Sul. Eu realmente, assim, anualmente, só ano passado eu fui 4 vezes. Então, misericórdia, já me sinto realmente a nativa da etnia Zulu. Eu acho que eu já sou isso. Mas é o que eu sinto mesmo. A força da mulher, sim, ela é ancestral. E isso vem de África. Como a gente é acolhida, como a mulher trata, como a mulher cuida, como a mulher abraça, como a mulher apoia, como a mulher motiva, como a mulher inspira. Gente, eu digo que eu costumo me sentir só uma pessoa em África porque eu fui abraçada como irmã. E é assim que as mulheres lá me chamam. Não tenho o que se questionar em relação a isso. E sabe o que é interessante? É que no filme existe esse respeito, né, da mulher super independente, com diferentes identidades, mas que abaixa a cabeça para a matriarca da família, que ouve, que mesmo virando os olhos, está ali com o telefone ouvindo, tomando bronca, ou sentada com o penteado no cabelo. Mas também traz uma questão bem interessante, viu? Traz a questão, já falando desse ponto de mulheres, do feminismo. Traz um pouco dessa questão e eu adorei, porque eu acho que eu vou dar muita spoiler nesse negócio, tenho que parar com isso. Mas tem um momento que é muito legal, que traz justamente essa temática de safari, por exemplo, falando que os brancos adoram o nosso continente. Alguns parecem adorar os animais em nossa terra mais do que o nosso povo. Isso para mim foi super forte, mas logo em seguida veio uma conversa em relação às dificuldades de uma mulher branca para ocupar um espaço que ela gostaria. E logo em seguida veio uma fala que me fez refletir muito sobre o feminismo e a importância da interseccionalidade, que foi justamente, não quero fazer pouco caso de seu sofrimento nas mãos dos homens, mas pelo menos você teve um tipo de alívio através dos seus privilégios. Meu povo não conhece esses confortos. E eu achei forte pra caramba, porque é isso, é difícil ser mulher, mas você não é uma mulher negra. Foi basicamente isso. E isso só reforça o poder da mulher negra, que luta ainda mais para ocupar espaços e que tem ocupado cada vez mais. Se isso não é por conta de referências que a gente tem provenientes de toda a sabedoria do continente africano, não sei o que é. Realmente, bem forte mesmo. Ainda sobre essa questão do feminismo e desse protagonismo feminino, é até pegar um trecho de uma entrevista da Dorothy Ghettuba, que lidera a African Original Series lá da Netflix, que ela comentou sobre o Queen Sono ser a primeira série africana, no final das contas, pela Netflix. Ela falou: a primeira temporada de Queen Sono marcou o início de nossa jornada para apresentar ao mundo histórias emocionantes que são feitas na África. É uma representação sem precedentes de uma forte liderança negra feminina na televisão africana. Na primeira temporada, vimos coragem e glamour, força e vulnerabilidade, assim como o passado e o presente, convergem em uma narrativa poderosa que explora as complexidades e nuances da experiência africana. Então, isso sintetiza muito o que você falou agora, e que tem também um ponto interessante, que a série não se furta em falar sobre os problemas de um certo continente africano pós-Mandela, né? Sim. Na verdade, eu acho que acaba ficando um pouco nas entrelinhas, mas é justamente isso. Essa preocupação, inclusive, de não colocar estereótipos. Não trouxe questões que as pessoas já estão acostumadas a ouvir, ou que sabem de uma maneira muito superficial, mas trouxe muita sacada em relação a posicionamentos, inclusive políticos. E eu adorei isso. Trouxe com leveza, trouxe em momentos inesperados, quando se abordam as questões. Muito se falou, por exemplo, a Zânia,
né, se referiu à África do Sul como a Zânia. E, na verdade, existe um movimento de mudança de nome. Da mesma forma que a Suazilândia deixou de ter esse nome, que é considerado o nome dado pelo colonizador, e reassumiu o nome de Eswatini, a África do Sul já vem levantando essa questão, e isso foi muito reforçado no filme. O resgate identitário, assumir o controle da sua própria nação. Eu adorei aquela série, de verdade, eu tenho vontade de assistir de novo. Parece que eu já assisti há muito tempo, porque foi muito leve sem ser vazia, muito rica de informação. E a questão é que é audiovisual, né? Então o que você tá vendo é o que você memoriza. E em nenhum momento as memórias daquela série são ruins, né? Você fecha os olhos e tenta recordar, eu consigo ver diferentes espaços, eu vejo pessoas negras ocupando posições de liderança, eu vejo pessoas negras morando bem, eu vejo, obviamente, que não quer dizer que não exista ainda consequências do apartheid super recente, quando nós éramos nascidos, né? Eles ainda estavam vivendo isso. Tem menos de 30 anos que se acabou, mas se a gente colocar na balança, as medidas adotadas pelo governo local são mais eficazes e já tem mostrado mais resultado do que qualquer política da gente nesses últimos 130 anos. Eu achei uma série que leva à reflexão. Também concordo com todas essas pontuações. Foi bem importante porque é isso, a gente tem esse distanciamento. O Brasil, em suma, é um país que é bem estranho, porque assim, ele tem um distanciamento com os seus hermanos, talvez seja porque a gente tá dividido por uma floresta, e nossos irmãos africanos, que nós negros que conseguimos ter esse laço, que tem uma relação de expropriação muito grande acerca disso. Mas, e outra coisa também que eu achei muito interessante foi essa pontuação mesmo, assim, sobre a política, que a gente também não sabe quase nada do continente africano, como é a questão política, mas mostra que a gente tá num mundo que tá todo mundo falando sobre política no momento. Então essa sintonia é geral, só dá certeza dessa sintonia que o mundo todo tem e pode, em algumas pessoas, ressoar de certa forma. Uau, eles também estão falando de política na África. Então, nossa! Eles têm todo esse letramento! Inclusive tem aquela parte que eu acho muito interessante, essa discussão, que é, não sei se você lembra desse momento, que é quando o Queen tá no paintball com Nova, que é a namorada do melhor amigo dela, que eles sentam na mesa, começam a falar sobre política. Gente, uma série tá falando de Tomás Sankara. Eles começam a falar de Mandela, de Tomás Sankara. Mencionaram vários líderes, sim. Sim, eles mencionam vários líderes que, assim, sei lá, 80% da população vai saber Mandela. Assim, mas Tomás Sankara, que foi extremamente importante, entre outros líderes. Aí fala sobre a questão de falta de líderes, que, de certa forma, para quem participa do debate político, principalmente da questão da esquerda aqui no Brasil, também tem o mesmo questionamento de, a gente não também tá com essa falta de líderes e tudo mais. Então é muito interessante, muito importante como a gente tá falando a mesma língua nesses dois universos. Exatamente, perfeita colocação. Imagina, não, e o legal é justamente perceber em que contexto isso é abordado. Então são pessoas que trabalham uma partida de paintball, gente, acabou ali, poderia estar falando de qualquer coisa. E estavam conversando sobre política e exaltando, inclusive, a emancipação do povo preto. Olha que coisa maravilhosa. Eu acho que isso reforça muito a consciência com leveza. O tom estava leve até que chegou num contexto pessoal ali na conversa, mas sim, abordando Mandela, Tomás e a própria Sofia, mãe de Queen, como lideranças e por que faria a diferença. Nossa Senhora, aquilo lá, só aquela parte ali já valeria toda a série.
Na teoria das relações internacionais existe aquele termo, né, que é o soft power, que é a influência dos países em outros pela cultura ou pela ideologia. E a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, que Hollywood, por exemplo, é que mostra muito esse soft power, esse poder de influência deles através dos filmes. No Brasil também a gente tem uma cultura muito forte, só que infelizmente pelas questões políticas esse poder tá meio que se esgarçando. E mesmo sendo uma produção de uma empresa americana, uma produção toda africana, você, com essa visão que você tem de turismo, dessa visão como expert em África, você vê que essa série realmente ajuda muito na visão, em vender a visão do continente africano para os demais países, né? Com certeza, e da melhor forma. Apresentou evolução, apresentou potencialidades, apresentou poder de execução, apresentou infraestrutura. A gente vê coisas que são, espaços que são reais, eles foram muito leais a tudo isso, e eu acho que tira o continente africano definitivamente de uma caixa, porque eles levantaram diferentes países e apresentaram ali as suas potencialidades, ou fizeram até os seus protestos, né? Quando apresentam cenas de mineração no Congo, por exemplo, a gente sabe que tem os solos, o solo africano retém hoje grande parte dos minérios, um solo que tem 30% dos minérios. A gente sabe que são países que também têm uma excelente infraestrutura no quesito tecnologia, sendo mais uma vez aí a África do Sul um destaque no quesito tecnologia, e toda a infraestrutura dela enquanto espiã era fornecida por uma empresa sul-africana. Então isso faz assim, tira da uma caixa, porque já mostra que está no mesmo patamar. Apesar de não ter esse grande destaque na produção de conteúdo audiovisual, né? A África do Sul não tem, mas tem países que foram mencionados, como a Nigéria, que é o grande destaque, e está no ranking dos maiores produtores de audiovisual do mundo, como Nollywood. Gente, é ser cada vez mais respeitoso ao território em que se fala. Não dá mais para brincar só e contar mentirinhas. Eu acho que foi uma série de protesto. É uma série de protesto, definitivamente, deixar isso bem nítido, mas é uma série que exalta potencialidades. É uma série que exalta a riqueza. É uma série que mostra a importância dos aliados, quando tem uma pessoa branca que toma o microfone para poder defender o continente africano. É uma série que mostra que a África não está de brincadeira. Definitivamente não é uma coisa só, porque destaca as essências de cada um dos lugares, por onde passa, por onde ela passa, né? A coinção não passa, mas mostra para que o continente está vindo, mostra que o continente despertou e que não vai dar mais brecha para que ninguém venha tomar as suas potências ou dizer que são os autores do que, na verdade, o povo africano é. Sim, isso casa muito com uma live que eu vi um dia desses com a Monique Evelyn, que eu gosto muito dela, acabei de ler o livro dela também, de empreendedorismo, que ela fala muito sobre isso, no caso da negritude, que a gente não tá ligado à dor, mas assim, a gente tá ligado porque a gente tem uma potência, tem uma abundância muito grande, então a gente tem que usar essa positividade que eu vejo em Queen Sono e vejo também no seu trabalho, em mostrar como realmente a África é para as pessoas, e como tem a frase que você falou em uma das entrevistas, que você quer lotar o saguão doido todo de pretos. Isso é maravilhoso. Ousada, né? No dia que eu fizer isso, vou pensar que é uma caravana africana. Porque o povo esquece que tem preto no Brasil. Mas é justamente isso. A gente saiu da linha da dor, né? Aí eu acho que é um processo de descoberta mesmo da negritude, que é doloroso, mas depois a gente acorda para o que de fato a gente é. Uhum. Isso. E até quando você falou das questões do Congo, no segundo episódio até que tem uma cena onde uma moça, numa festa maravilhosa que você estava falando anteriormente das casas, nem sabia desse detalhe da decoração de interiores, que é um grande forte, que é onde tem aquela cena linda que ela tá descendo a escada toda gatona. Sim, e aí uma pessoa passa para ela os diamantes, e aí tem essa crítica também dos diamantes de sangue. Então
E por falar nisso em Congo, né? Você viu hoje, né, que o rei da Bélgica escreveu uma carta depois de tanto tempo de expropriação e violência colonial, ele expressou pesar. Nossa, que tipo de humor! Eu fiquei assim, gente... Deixa eu te falar uma coisa. Em 2018, uma comitiva de reis da Nigéria, também acompanhado por uma rainha do Congo, esteve em Salvador, né? Foi uma comitiva com mais de 130 pessoas. Caramba! E aí, nossa, foi o príncipe em Nova York. É o rei de fé e entrar no carro. Aí tinha que ter pedala de flores, o homem maravilhoso com a coroa toda cravejada de pedra, combinando com cajado e com sapato, cada hora era de uma cor diferente, tudo combinando. E aí, eles estavam conversando já sobre essa união africana, exigindo os seus bens de volta e tudo que era de direito. Então já estava existindo esse tipo de conversa. E demorou até, né? Demorou. Mas não é só lamentar. Lamentar, assumir... Claro. Assumir que se apropriou de bens que não pertenciam, devolver, reparar. Então reparar. Porque no final das contas, houve essa usurpação violenta, não só de bens, mas de saberes. Porque se a gente parar para observar o que foi o processo de mão de obra escrava, o que foi a escravidão de povos africanos, foi a exportação de saberes, porque era o povo que tinha capacidade para construir coisas imensas, como, por exemplo, as pirâmides do Egito, as basílicas de lá da Costa do Marfim, que o Papa disse é minha agora. Tinha o conhecimento de tecnologia e arquitetura desde sempre, minha gente. E aí a galera se apropria até de uma habilidade, de uma competência, de uma capacidade. E transforma isso em quê? Em inferioridade. É brincadeira um negócio desse? Pois é, exatamente. E já que a gente tá falando de tecnologia, uma coisa também, que quando a gente fala de tecnologia comumente, a gente tem essa visão ocidental de que, de novo, um preconceito, um estereótipo como um lugar que não tem tecnologia, não teria conforto por causa disso. Aí, recorrendo a outro texto que você escreveu sobre a questão da Covid agora, que vários países estão dando de... Quer dizer, é meio complicado não dar de 10-0 no Brasil no momento desse. Porque a gente já tá numa posição tão miserável aqui, né? Exatamente, porque quando a gente vai parar pra pensar, assim, um país africano só vai aparecer na lista do Covid, só começa a aparecer, por exemplo, nos casos confirmados, é a África do Sul em 18º. E quando a gente fala de mortes confirmadas, o Egito, que aparece em 24º. E fora a questão de, que eu acho que você escreveu a respeito de robôs que estão sendo utilizados, e a gente fica... E, mais uma vez, a gente mostra que a gente não conhece nada do continente africano, das evoluções que tem lá, não só da questão tecnológica mesmo, da tecnologia que a gente fala ocidentalmente falando, mas uma tecnologia milenar que é utilizado até hoje. Aí eu queria saber mais a respeito disso por você, Sal, já que você convive mais com isso. Nossa, é um grande polo, sabia? É um grande polo. A África do Sul, ela se destaca, a Cidade do Cabo acaba sendo a capital, é o berço tecnológico com mais de 25 hubs de inovação. Mas percebendo todo o continente, tecnologia, na verdade, sob o meu ponto de vista, é a habilidade de ser resiliente e impactante. Então, quando você usa as ferramentas que tem e consegue ir para além de você mesmo enquanto beneficiário, gente, isso é pura tecnologia. Mas falando na questão prática da coisa, você viu, por exemplo, que Akon está montando no Senegal uma cidade inteligente, ele já tem uma criptomoeda própria e agora ele está construindo uma Wakanda lá no Senegal. Incrível isso. Mas isso não é só ele, não. O Anda já vinha com essa mesma proposta de montar um polo de tecnologia com representantes de todos os países do continente africano. Dá para imaginar uma coisa dessa? Drone
Drone é uma coisa super comum, minha gente. Eu não consigo imaginar que a gente utilizando drone para poder enviar remédio. De verdade eu não consigo. Mas é uma coisa que tem quem esteja fazendo. Dá para imaginar uma pessoa formada em marketing construir uma pia que é movida a energia solar, por exemplo? Então, existe uma necessidade, no final das contas, de se olhar para aquilo que é oferecido pela pessoa negra com um olhar inferiorizando mesmo. Porque quem está fazendo muito menos, mas está em um outro continente, ganha destaque. Israel é o polo da tecnologia. Vamos para o Vale do Silício. O que está acontecendo com essa tecnologia? Está impactando a vida de quem? É realmente útil? Eu viveria sem isso? Então, não faz diferença, né? Tá inovando em quê? Tá inventando arte para ninguém usar. Mas quando a gente vai para um continente onde as pessoas, a própria população, que sofre também, mas sofre, esse sofrimento é causado por consequências de processos de colonização. Então não é um sofrimento que nasci desse jeito. Não, gente. Até porque ninguém vai querer colonizar o que não vai ser bom. É uma mão de obra que não vale a pena ou explorar solos que não venham a dar frutos. Obviamente que não. Isso já mostra que era um poço de fertilidade. Ninguém vai olhar para um mendigo, por exemplo, e falar assim, vem cá você. Né? Olha para o mendigo e acha, olha, você não tem nada para me dar, então não vou me aproximar, né? Olhando com o olhar de colonizador. Eu vou querer explorar aquilo que eu acho que eu vou tirar vantagem. E no final das contas é isso. A tecnologia na África é o que vai permitir, aliás, é o que já está permitindo, porque nesses casos de Covid a gente vê que todo o continente junto, meu Deus do céu, não chega ao número de mortes no nosso país, por exemplo. O continente, os 54 países juntos. Então, a gente até outro dia representava 14% do número de mortes do Brasil. Dá para imaginar uma coisa dessa? A gente não consegue mensurar e perceber que a tecnologia está privando, né, que está privando as pessoas de terem contato com a doença. Nossa Senhora, que maravilha! E desde a tecnologia simples, você pegar e colocar aqui através de redes sociais, de celular mesmo, meio de comunicação em diferentes idiomas, permitindo que pessoas que não tiveram letramento no idioma inglês ou qualquer outra língua europeia, que essas pessoas elas tenham acesso à informação de como se prevenir, quais são os centros, onde estão os centros de tratamento. O que está salvando o continente africano agora é justamente uma tecnologia que sempre existiu e agora só está se adaptando, se ajustando ao que é considerado padrão. Outra coisa também que eu esqueci de ressaltar, a antagonista é uma mulher russa, né? Então isso, de certa forma, tem a ver com sua história, né? Gente, aquilo me lembrou tanto. Falei, meu pai do céu, Rússia, botam logo o russo, minha gente, perturbação. Mas isso mostra também, eu tive experiência na Rússia, e foi bem complicado, viu? Porque eu já era uma pessoa do mundo, já trabalhava com diferentes culturas, mas passar 2 meses em Moscou não foi uma coisa fácil. As pessoas gargalhavam de mim na rua, não era uma risadinha discreta, era gargalhada, e não sentavam do meu lado no metrô. Eu, no começo, até busquei, olha, eu ia para a biblioteca, voltava com um livro, buscava sentar no metrô com um livro, como que diz assim, olha aqui, eu sou estudiosa, mas olha, depois eu comecei a rodar baiana mesmo, o que é o quê? Tá rindo de quê? Né? Em português, porque russo não é que nem brasileiro, bem pouquíssimos falam inglês, já tava cansada, e era em português mesmo, pra todo mundo ver que eu tava retada, até porque a expressão, né, facial, chateação não precisa de idioma. Todo mundo tá vendo. E engraçado que como eu ouvi coisas como, ai, você vai na biblioteca? Nossa,
não sabia que todas as mulheres negras que eu conheço são prostitutas. Mas eu fui para trabalhar para uma conferência e no lobby do hotel, nossa senhora, repleto de prostitutas russas, que tem um destaque mundial pela prostituição também, né? Para além de outras coisas. Prostituição é até a coisa mais leve. Obviamente, a culpa é dela, ela faz o que ela quiser, de graça, cobrando whatever. Mas assim, de repente associar isso a uma mulher negra. E a mesma coisa, eu fiquei, meu Deus do céu, gente, ele é preto que não presta. E aí, quando eu vi a série e vi a mulher russa, eu falei, eita, lelê. E aí, essa sensação de estar arquitetando o mal, mas se apresentar como o salvador. No final das contas, só quer dominar mesmo. No final das contas, só está se misturando porque quer tirar alguma coisa, porque tem o pavor. E a raiva que ela tem de Queen, foi assim, é isso mesmo. É isso, é essa raiva que tem. E a raiva é maior, por quê? Porque ocupa espaços, porque incomoda de fato, porque tá no calcanhar, tá perguntando demais, tá chegando muito perto, tá sabendo demais. E trazendo para nossa sociedade até, né, que é muito semelhante à russa, com a diferença de que tem mais pessoas negras. Eu acho que no final das contas é isso mesmo que incomoda. Porque enquanto a gente está ali com uma vassoura na mão e cabeça baixa, sem menosprezar essas pessoas que estão exercendo esse trabalho, mas é o máximo que a população não negra desse país permite que a gente tenha, né, que a gente acesse. Quando a gente passa disso, a gente passa dos limites. Sem eles saberem que, na verdade, a gente não tem limite mesmo. Porque a gente veio para ocupar o espaço que nos cabe. A gente quer a recompensa na mesma proporção da nossa competência. Então, definitivamente não vai ser pouco. Sim, a Rússia é puxado. Mas, cara, o Brasil ganha da Rússia de 1.0-0. Porque eu sou daqui. Tudo bem eu não ser bem-vinda lá. Mas aqui, onde eu nasci e sou maioria, não faz sentido não, essa conta não fecha. Exatamente. E como você disse, a gente só quer o nosso. O que a gente tem de direito, o que a gente tem de direito e o que a gente trampa muito pra conquistar. Exato. Vamos falar assim, ó, o fogo nos racistas é brincadeira, gente. A gente não quer matar, não. É só uma expressão, não. A gente não vai fazer que nem vocês, que estão matando a gente a cada 23 minutos. Não. Não é isso, não é brincadeira. Pronto, pra ver se o povo fica menos ofendido. E assim, já chegando pro final, Sal, assim, que a gente já tem 43 minutos. Que o papo tá ótimo, mas assim, eu sei que você quer descansar, porque você tá corrido esses tempos. Pra quem tá ouvindo o podcast, eu queria... Vai ser um desafio agora, viu? 3 palavras que passam pela sua cabeça quando você lembra África. Ancestralidade, potência, casa. Oh, maravilhoso. Bonitas palavras. Então é isso, Sal. Muito obrigado, muitíssimo obrigado por essa conversa. Muito obrigado por abrir nossos olhos, já que já estou colocando também os ouvintes sobre todas essas questões sobre o continente africano. Também, que bom que a gente conversou sobre séries, que eu acho que até, assim, tudo bem, a gente falou um pouquinho sobre o seu trabalho e tudo mais, mas de certa forma a gente falou de outro tema. Tem Sangue e Água que a gente conversou, né, a respeito. Provavelmente daqui a pouco a gente conversa um dia desse sobre Sangue e Água, sobre a Cidade do Cabo. Também sei pouca coisa, mas vou assistir a série também, e a gente pode fazer um episódio. Ou seja, as portas estão abertas aí. Qualquer coisa, senta e toma um café, um chá, o que quiser. E muito obrigado a você pelo convite. Por favor, me dê mais ousadia, eu adorei. E vai ser um prazer, viu? Quando estiver pronto, me fala pra eu poder divulgar. Mas me chama mais. É muito bom poder falar com outras pessoas nessa pandemia sobre outros assuntos, sobre coisa tão gostosa e com gente tão inteligente, porque você sempre foi, né? Obrigado. Você arrasa. Gostei. Tá, beleza. Então é isso. Então vamos dar tchau pro pessoal. Tchau, gente. Tchau, meu povo. Espero que vocês gostem.